É esse aqui que é meu áudio. Depois eu tenho que tirar ele daqui. Beleza. Vamos lá. Olá, muito bom dia. Prazer ter vocês aqui no nosso webinar. Vamos dar o início a um webinar totalmente completo, diferenciado. Não sei se vocês estão vendo esse ambiente aqui em volta, tá vendo? Aqui embaixo, aqui em cima. Temos na lateral aqui, ó, tá vendo? Nossos títulos, olha que bacana, né? Sou o Jorge, né? O CMO da empresa da Next4IT. Estou aqui para falar para vocês como que vai funcionar esse webinar, tá? O webinar ele é composto por 30 minutos de bate-papo com os especialistas do mercado, tá bom? No final, a gente vai ter um sorteio de um brinde para as empresas parceiras e quem assiste esse webinar. Então, eventualmente, você está vendo aqui na descrição dessa transmissão, tem um link lá embaixo. Se você descer até lá embaixo, você vai ver um link para uma página onde você faz o cadastro, tá bom? É importante sempre estar com o e-mail corporativo, tá bom? Para estar participando desse sorteio. Se você quiser indicar para as outras pessoas, fiquem à vontade, pega esse link, faça esse grande trabalho, né, de compartilhar e nos ajudar a transmitir mais esse assunto que é de extrema e grande importância, tá? Hoje a gente vai retratar basicamente qual a importância do MDR na sua estratégia de SOC. Tá? E as principais dificuldades no Brasil e como resolvê-las. O legal aqui é que a gente vai fazer esse webinar numa mesa redonda. Então a gente vai ter 3 participantes, tá? Que a gente convidou o Eric Ferreira, o nosso a Security Advisor, né? Temos o Bruno Guerreiro, o pessoal da Cyber e o Rui Moinhos. O Rui Silva, desculpa mais uma vez aí, Rui. Eric, eu vou passar a palavra para você, tá? Para que você dê aí início e bora para um bom evento. Muito obrigado. Vocês agora também, esqueci de só de comentar, que vocês têm um chat aqui. Vocês podem estar separando as suas perguntas, tá? Eu estarei monitorando todas elas e no final a gente abre essas perguntas para que vocês participem de uma forma e eles respondam de uma forma tranquila aí para todos nós ter esse entendimento, beleza? Vamos lá? Boa para vocês. Bom dia a todos, é um prazer ter você aqui conosco em mais um webinar da Next4IT. Acredito que hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante com todos, tá bom? Falando um pouquinho sobre a Next4IT hoje, tá? Nós somos uma empresa, uma consultoria de cibersegurança especializada aí, na implantação de conformidade e de proteção por meio de tecnologias, governança, processos, em diversos ambientes, tá? Então, nós já estamos aí há um bom tempo no mercado, temos uma série de certificações que atestam realmente o conhecimento da nossa equipe e a capacidade aí para apoiar a sua organização na necessidade de proteção, na necessidade de conformidade, tá? Então, nós colocamos aí à disposição profissionais extremamente qualificados, tá bom? E hoje nós vamos conhecer um dos módulos de serviço que nós entregamos, tá? Como assim? Bem, nós temos o programa Clarity 360, tá? Para quem não está familiarizado, o Clarity 360 é o nosso programa que ele visa proteger 360 graus, por assim dizer, da sua organização, tá? Então nós mapeamos o que a maioria das empresas tem de necessidade em relação à segurança digital, segurança cibernética, e nós entendemos que cada um desses módulos, quando juntos, eles realmente formam uma camada protetora e aumentam a maturidade da sua organização, tá bom? E hoje nesse webinar, a gente vai conversar um pouco sobre um dos módulos que nós entregamos como serviço e que ele vem crescendo exponencialmente nos últimos anos aqui no Brasil, tá? São as operações de SOC, em especial as operações de MDR, tá bom? Então, são operações que vêm crescendo exponencialmente no Brasil
a central de operações em segurança, tá? As pessoas chamam por vários termos, né? Então a gente até vai fazer um bate-papo aqui com o intuito de normalizar o entendimento e fazer alguns esclarecimentos em relação a como é o funcionamento de uma operação SOC, o que é o MDR também na operação SOC, ok? Então o intuito é esse. E como é que vai funcionar o nosso bate-papo? Bom, a gente vai fazer um bate-papo aí de 30 a 35 minutos voltado a realmente explicar conceitos de SOC MDR, mostrar como nós podemos resolver os problemas da sua organização em relação às operações de SOC MDR, tá bom? Vai haver um sorteio de brindes, tá? Então, como o Jorge falou, a gente vai ter o sorteio aí de brindes. Quem gosta de smart home ou de estudar para continuar progredindo na carreira aí, vai ter opções bem interessantes também em relação a brindes, tá bom? E o nosso bate-papo hoje vai ser com os nossos parceiros da Cyberscope, tá bom? Então, apresentando aqui os nossos parceiros, tá? Nós estamos com o Bruno Guerreiro aí, quem é de tecnologia, de operações de SOC, sim, já conhece o Bruno, ele é um cara de mercado aí, tem uma série de treinamentos online, ele participa de algumas instituições também de ensino, então ele é um cara que está sempre antenado, faz parte aí dos principais grupos de SOC MDR aqui no Brasil, tá bom? Nós estamos com o Rui Silva também, ele é diretor de canal da Cyberscope, que é nossa parceira. Nós vamos conversar bastante hoje com o Rui em relação à visão que ele tem do mercado, principalmente o mercado internacional em relação ao Brasil. Tá? O Rui traz aí toda uma experiência da Europa e Canadá e outros países aí que ele acaba atuando em relação à operação de SOC. E nós vamos entender como nós vamos juntar esses conhecimentos e mostrar que a realidade aqui no Brasil ela é bem semelhante ao que acontece ao redor do mundo, tá bom? Então, pessoal, dê bom dia aí a todo mundo que está assistindo com a gente, por favor, Bruno, Rui. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, time da Next4Sec. Obrigado, Rui, por estar aqui conosco também. Bom dia, depois de um feriado aqui no Brasil. Agradecer a presença de vocês. É praticamente uma segunda-feira na semana, né? Então agradeço muito aí a presença de vocês aqui. Bom dia a todos. Bom dia, brigadão aí, Bruno. O Rui foi mais direto, né? O Rui é mais sucinto. Português, né? Tendo em conta o tempo que temos, vamos tentar passar o máximo de informação sobre o tema, e daí que estou a deixar-me para a altura que vamos falar na substância. Maravilha, Rui, maravilha. Bom, pessoal, então para a gente começar agora, já no bate-papo sobre o tema, há um conceito muito importante que nós temos que colocar aqui na mesa. É o conceito de desmistificar o que é a operação de SOC e o que é a operação de MDR, tá? Por quê? Porque há alguns entendimentos por costumes, por vícios linguísticos, talvez, a gente vai discutir um pouco nisso, que geram alguma confusão. Então, às vezes a pessoa fala, o que é um SOC? O SOC é o cara 24/7 ali esperando alertas de segurança, né? Ou acho que vocês já viram também a operação NSOC, né? Quando junto o NOC com SOC. O que é isso exatamente? Qual é o conceito correto, por sinal, né? Qual é o conceito de dicionário, de literatura para a operação de SOC e operação de MDR? E aí eu queria chamar o Bruno um pouquinho para ele falar um pouco da visão que ele tem em relação à definição de SOC, estratégia de defesa SOC, serviços do SOC, e aí a gente chegar no MDR, que eu acredito que a maioria das pessoas entendem o MDR como SOC, né, Bruno? Obrigado, Eric. Sim, ao longo do tempo, né, no mercado aqui, principalmente do Brasil, mas a gente acaba percebendo também em outros mercados, a gente percebe um pouco dessa confusão que é natural dentro do nosso mercado de cyber, o excesso de sopa de letrinhas, né? Então, se você pegar qualquer blog de cyber, metade deles é sopa de letrinhas, e aí depois você tem que passar o resto do dia procurando o que significa cada uma daquelas letrinhas ali que você estava lendo. Então, dentro do mercado brasileiro, a gente percebeu ao longo do tempo uma grande confusão acerca do termo SOC e também do termo MSS, que a gente acaba percebendo, né? Então, para fazer uma alusão,
o SOC é um centro de operações de segurança. Então, conceitualmente, é um centro, ou seja, uma entidade com diversas pessoas de operações, ou seja, que tem procedimentos estabelecidos, processos documentados em prol da segurança. Então, conceitualmente, um SOC ele pode ser visto como um centro da Polícia Militar, um centro do metrô de São Paulo. Por quê? Tem pessoas, processos focados na segurança de uma determinada atividade. Perfeito, Inclusive, Bruno. por causa disso, no mercado internacional, começou-se a criar o conceito do CyberSOC, que é um SOC orientado à linha cibernética. Perfeito, Bruno, perfeito. Então, realmente, a gente pode dizer em termos simples, né, que a operação de SOC, qualquer operação estruturada de segurança, ela se encaixa na operação de SOC, né? Então, você tem uma estrutura, Sim. processos ali, e não é uma central de operações física, né? Mas sim associada à união de pessoas, né? Então, é um grupo de pessoas. Exato. E talvez quando a gente fala SOC, né, Rui? Eu acho que o Rui também vem na imagem o quê, Rui? Aquele pessoal sentado de frente para vários monitores, alguns gráficos, o mapa worldwide, né, mapa mundo ali. Só que na verdade, quando a gente fala de SOC, conceitualmente, como o Bruno bem explicou, nós estamos falando de qualquer grupo de pessoas profissionais trabalhando para estratégia de segurança da informação, segurança cibernética, como o CyberSOC, né? E existem uma série de estratégias de defesa de SOC, né? Então você vai ter o pessoal de governança dentro do SOC, você vai ter o pessoal de P-Search, que é a equipe que faz análise e gestão de patches e gestão de vulnerabilidades, né? Porque isso é uma parte fundamental das operações da empresa, também está dentro do SOC. Então, a equipe que faz gestão de patches, homologa patches, faz parte do ecossistema do SOC. A equipe de C-Search, investigação de Incident Response Team, né, também faz parte aí da operação de SOC. Mas e meu time de auditoria de segurança? Opa, também está dentro da operação de SOC, né? Então, todos esses conceitos, eles fazem parte da estratégia de defesa de SOC. E, basicamente, a operação SOC, ela foi criada para combater ameaças, tá? E quais são essas ameaças? Olha, a gente vai ter uma infinidade de ameaças, tá? A gente vai ter ameaças de conformidade, ameaças de malwares realmente, né? Vamos ter ameaças de não conformidade ali de colaboradores agindo contra políticas de segurança. E o SOC, ele vai estar combatendo cada ameaça em um serviço específico, né? Então, por exemplo, como é que eu combato ali talvez o meu colaborador agir de maneira indevida? É por meio de políticas, por meio de soluções que vão impedir que ele tenha determinada atitude. Quem vai definir isso é a equipe de estratégia do SOC ali, a equipe de governança que faz parte do SOC, né? Alguém tem algo a adicionar aí sobre esse conceito também? Rui, Bruno, não sei. Olha, eu gostaria de começar por dizer só um pequeno ponto que de alguma forma ajuda-nos a enquadrar a cibersegurança numa perspectiva que não é mais nacional, não é algo já apenas de um país ou de um conjunto de países, mas algo que é efetivamente global. E como, por um lado, fenómeno global, a questão das ameaças, não é? Que cada vez mais tem visibilidade, desde os noticiários até um conjunto de redes sociais e de informação que é vinculada ao segundo. Hoje em dia, não só numa perspectiva das empresas, mas como das pessoas, da sociedade em geral, há realmente uma preocupação crescente em que não só isto seja encarado como algo tecnológico ou como algo que apenas diz respeito à tecnologia, mas também a um fenómeno cultural. Cultural no sentido da própria transformação da sociedade. Se estamos cada vez mais interligados, sejamos pessoas, indivíduos ou empresas, associações, instituições, cada vez mais há efetivamente a preocupação em que essa cultura tenha reflexos e que possa ser utilizada de uma forma especializada e que chegue nas diferentes audiências, aos indivíduos, à sociedade em geral, como também às empresas e às pessoas que têm papéis determinantes nas empresas ao nível de gestão,
compreenderem que isto não é apenas uma questão da informática ou do departamento de tecnologias de informação ou daquela função. É algo que implica todos e um papel de todos. E nesse sentido, eu creio que é um pouco naquilo que Eric estavas a lançar e que eu creio que o Bruno a seguir vai nos ajudar a clarificar, essas estratégias e essa, de certa forma, esse enquadramento histórico da evolução das ameaças e dos métodos de defesa são extremamente importantes, mas que envolvem vários agentes. Todos nós somos individualmente ou coletivamente agentes dessa estratégia. E com isto, se calhar, lançava o desafio aí ao Bruno a ajudar-nos a descodificar um pouco isto e enquadrá-lo no sentido daquilo que nós estamos hoje aqui a falar. Eu gostei do seu ponto, Rui. Realmente, qualquer membro ali, ele está nessa estratégia, né? Ele faz parte ali da operação de SOC, né? Então, ponto. Aqui nós chegamos ao entendimento de que SOC é a estratégia completa do grupo de pessoas profissionais de segurança da sua organização. Então, quem são aqueles caras que nós vemos na mente, né, na frente do computador, com telas na frente, fazendo investigação de segurança? Bom, aí a gente chega no MDR, tá? O MDR, o Manage Detection and Response. E aí a gente vai ter vários termos, tá? A gente tem aí no mercado XDR, tem o EDR também, mas de maneira geral, a gente está falando de detecção e resposta. Detecção e resposta. E essa detecção e resposta, sim, é realizada por profissionais de operação MDR, profissionais aí de investigação de segurança, tanto nível júnior, pleno, sênior, que recebem alertas por meio de uma série de soluções, por meio de uma série de coletas que são feitas, e eles analisam esses alertas para entender o nível de ameaça, e aí a gente tem vários tipos de ameaça, como nós havíamos falado, que a organização pode estar passando. Então, basicamente, em termos simples, o MDR é o time que realmente faz a análise de eventos de segurança para entender se aquilo é realmente uma exposição, se a gente está tratando ali de uma exposição ali para o ambiente, ou se for um alerta como um falso positivo, tá? Então há essa distinção e é muito importante a gente deixar isso bem delimitado, que é o time de MDR que vai fazer essa investigação. E aí, Bruno, fala um pouquinho da sua visão e experiência aí no mercado. Como funciona mais ou menos um time de MDR? Como é que ele prioriza o que vai ser monitorado? Como é que é a hierarquia de investigação, o fluxo de investigação de um evento? Enfim, dá um overview breve aí para a gente. Perfeito. Bom, um ponto que o Eric comentou, que eu acho muito interessante, é por que a gente, quando lembra de SOC, lembra exatamente dessa cena, né? Da cena das pessoas ali na monitoração, etc. É porque dentro de uma das estratégias de SOC, a mais comum de ser praticada, dos processos mais comuns de serem praticados é o de MDR, que é o processo de monitoração, detecção e resposta. Então, você acaba confundindo e criando aquele paralelo da Gillette lâmina de barbear. Gillette é uma marca de lâmina de barbear, mas quando você fala você pede às vezes Gillette de uma outra marca no supermercado. Por quê? Você já associou o conceito. Então, SOC e MDR acontece esse paradigma. Você fala de SOC e já vem na cabeça o MDR, mas MDR é um dos processos possíveis dentro de um SOC. Né? E para fazer isso, o modelo do MDR, eu acho muito interessante usar o exemplo de um filme chamado Minority Report. O Minority Report é um filme até então futurista, quando ele foi lançado, e hoje já é muito realista, e você consegue enxergar algumas nuances dentro dessa operação. Você tem sensores que detectam situações de anomalia, situações de perigo. Você tem o operador da monitoração, que no caso, né, é o ator principal, que tem um painel de alertas, um painel de atividades, e aciona uma equipe de campo para fazer a contenção. Então a gente consegue observar no Minority Report a mesma metodologia do MDR. Você trabalha com sensores para detectar. Detectar o quê? Como o Eric falou, eu preciso ter uma estratégia de detecção. O que é ameaça para mim? Quais são minhas políticas? Sejam
ameaças de falta de conformidade externas, ameaças de falta de conformidade interna dos colaboradores. Onde está meu core business, né? Onde está meu core business? Quais são os ataques que são mais relevantes para mim? Se a gente falar de ransomware, é relevante para todo mundo. Se a gente falar de phishing, talvez não para todo mundo. Então, isso vai motivar os seus sensores. E vai motivar depois como que você reage a essa sensorização, né? Esses alertas. Então, basicamente, você vai ter uma divisão entre sensores, operadores da alarmística e equipe de contenção. E dependendo do tamanho da sua operação, você pode ter vários níveis em cada uma dessas etapas. Exatamente, exatamente. E aí é muito importante entender também que a operação de MDR ela não vai monitorar tudo, né? A gente tem que ter uma priorização, senão você vai procurar uma agulha num palheiro, e isso não vai te ajudar em nada, tá? Então é muito importante que, se você tem a intenção de implementar um MDR, um EDR, um XDR na sua empresa, você entenda que a priorização é um aspecto fundamental. Senão, a gente vai acabar atirando para todo lado e não vai acertar o alvo, né? E isso é uma dificuldade do Brasil. A verdade é que nós temos uma dificuldade em priorizar as ações de cibersegurança. Na maioria das instituições, não se sabe por onde começar, né? Ou se começa por conformidade, mas eu quero mesmo proteger o meu ambiente. E falando em dificuldade, a gente já vai entrar aqui no nosso segundo tópico o terceiro, na verdade, o nosso terceiro tópico aqui do webinar, que são as principais dificuldades do Brasil e do mercado em relação ao MDR. Então a gente vai conversar nesse tópico, agora que nós esclarecemos quais são os conceitos corretos para operação de SOC, os conceitos corretos para MDR, nós vamos entender quais são as dificuldades que o nosso mercado atual tem em relação a implementar um MDR, em relação a ter profissionais qualificados, em relação ao custo, tá? O custo é uma coisa que bate muito na tecla, ainda mais falando de oscilação do dólar, oscilação geopolítica, social. Então, são coisas que afetam todas as instituições e a gente vai conversar um pouquinho. Então, mas antes, para a gente embasar as dificuldades, vamos responder em termos simples, por que eu colocaria um SOC no meu ambiente? Eu coloco um SOC, uma operação SOC, quando eu quero levantar todas as estratégias de proteção para a minha empresa. E eu coloco um MDR quando eu quero detectar eventos que podem levar a intrusões ou não conformidade. De maneira geral, uma maneira bem clara, a gente pode dizer isso. Então, quando eu tenho a intenção de me proteger contra intrusões que o antivírus não vai detectar, e por isso é muito importante a estratégia de MDR, porque são eventos normalmente que o antivírus sozinho não tem capacidade de detectar e conter. Quando eu quero implementar essa estratégia de MDR, surgem dificuldades. E eu acho que a primeira dificuldade que a gente pode discutir aqui é a maturidade das empresas em tecnologia, tá bom? Conceitualmente, implementar uma operação de MDR vai ajudar a sua empresa a aumentar a maturidade. Isso é um fato. Se você implementar corretamente uma estratégia de MDR dentro do seu SOC, a sua maturidade em segurança ela vai aumentar. Só que se a implementação ela for feita pulando aspectos fundamentais de maturidade, a sua estratégia de MDR ela vai ser só uma ilusão ali para você, talvez um placebo ali para você achar que está seguro, mas na verdade não está. E isso está diretamente ligado à maturidade das empresas em tecnologia, tá? O fato de o mercado brasileiro ainda, isso é tão demodé, né? A gente ainda usar essa expressão, mas o fato do mercado brasileiro ainda ver tecnologia só como custo é um limitador muito grande para a proteção e defesa cibernética, tá? E a gente vê essa realidade sendo expressa em uma série de relatórios que são lançados anualmente, tá? Então, em especial tratando aqui do Brasil, a gente tem uma taxa de ataques na casa de bilhões por ano. Então, semestralmente, um relatório da Fortinet apontou que no Brasil, semestralmente, a gente tem mais de 6 bilhões de ataques. E as empresas, elas infelizmente têm uma visibilidade
de que isso não é algo a se preocupar, né? Aquela visão, eu nunca vou ser vítima, né? Talvez, está acontecendo com a Renner, está acontecendo com a Porto Seguro, mas comigo não vai acontecer, né? Aconteceu com o Serasa o vazamento, mas comigo não vai acontecer, né? E essa visão, ela acaba limitando o aumento da maturidade, porque aí os times de segurança, os times de tecnologia têm uma dificuldade interna muito grande de atingir objetivos como conformidade, como objetivos de aplicar daí a defesa, estratégia de defesa de maneira madura, tá? Então, de maneira geral, a gente tem essas limitações, tá? Rui, o que você observa no mercado internacional em relação à maturidade das empresas? Você acha que já tem um nível maior de maturidade ou algo assim? Bem, um pouco como já de certa forma tocámos anteriormente, hoje aqui neste webinar, nós assistimos a um fenómeno que é efetivamente global. Os países podem ter diversos níveis de desenvolvimento, seja nas suas questões da sociedade em si, como no tecido empresarial, na forma como abordam o mercado, e nas tecnologias de informação, que são efetivamente uma plataforma transversal com múltiplos fatores. Não temos mais também aí uma questão de que este país poderá haver algum ou outro exemplo, mas este país é muito diferente a nível da forma, ou do seu nível de maturidade já é muito avançado. Sabemos que alguns países investem muito dinheiro, não só no sentido público, no desenvolvimento de tecnologias de proteção. Estes países são conhecidos como Israel, o próprio Estados Unidos, etc., a Alemanha, e portanto são países que têm um papel preponderante a nível geopolítico muito grande e portanto a cibersegurança e a segurança a nível mundial depende obviamente da sua capacidade de investimento. Se nós pensarmos num sentido macro e formos para um sentido micro, e nomeadamente ao nível dos países, não há grandes diferenças entre, por exemplo, Portugal e o Brasil. Apesar de dimensões diferentes de mercado, características diferentes, etc., não há diferenças na questão da maturidade, ou seja, encontramos os mesmos desafios. E por encontrarmos os mesmos desafios, nós conseguimos abordar o mercado através, lá está, das pessoas, das tecnologias, dos processos, e nomeadamente daquilo que nós estamos aqui a falar hoje, conseguimos trazer plataformas e soluções, do qual vamos chegar mais adiante em detalhe, que vão endereçar os mesmos desafios no Brasil que há em Portugal, ou em Espanha, ou na Alemanha, ou mesmo nos Estados Unidos. E isso é que é verdadeiramente interessante, porque isto exige naturalmente que as instituições estejam interligadas. As associações nacionais que vão sendo criadas, por exemplo, nos países de cibersegurança, estão interligadas de forma a partilhar informação sobre os ataques que estão a acontecer. Lá está, como falaste muito bem, Eric, há ataques que são indiferenciados e há outros que são efetivamente apontados para determinadas instituições, para afetar a resiliência de instituições públicas ou de grandes players no mercado, que, por exemplo, um provedor como a Vodafone em Portugal, em fevereiro houve um grande ataque aqui em Portugal, que refletiu e que foi afetar as empresas em termos de comunicação, porque efetivamente a internet é usada como um meio de comunicação vital e mais adequado em termos de, seja num sentido transacional, seja no sentido de comunicação, de informação, etc. E daí que o grande desafio para todos nós, como agentes dessa transformação, é, por um lado, descodificar aquilo que falámos inicialmente, não é? O que é um SOC, o que é o MDR, o que é um CIEM, o que são esses elementos, empacotizar, digamos, estas soluções de forma a torná-las mais acessíveis a qualquer empresa, seja ela de uma dimensão micro, pequena, média ou mesmo as grandes empresas. É claro que uma grande empresa tem uma capacidade de investimento muito maior, uma pequena empresa ou micro tem uma capacidade menor. Estes agentes, como o caso da CyberForsec, procura trazer exatamente esses elementos pacotizados em termos de soluções para que efetivamente vamos endereçar esses tais desafios. Esse grande contributo, não só de poder trazer e descodificar a tecnologia, traduz-se também no nível de maturidade ou na contribuição para o aumento do nível de maturidade que as empresas podem ter, que vai ser sempre distinto, que vai ser sempre muito disperso, que vai depender de múltiplos fatores e do qual diversos estudos vão permitir-nos sempre poder chegar mais além.
Mas um dos nossos principais papéis é descodificar a tecnologia e é trazer as soluções de forma a endereçar aos verdadeiros problemas que as empresas têm, que é proteger a sua ciberresiliência, a sua continuidade de negócio, pode depender efetivamente da nossa capacidade de trazer e de traduzir estas tecnologias em reais benefícios para as empresas. Perfeito, Rui. Que ponto excelente, cara. Realmente dá para ver que o cenário internacional não está tão distante do Brasil quanto algumas pessoas pensam, tá? E acho que a sua experiência agrega muito nesse sentido. E eu, particularmente, já passei por isso em muitos momentos, tá? Em reuniões com equipe executiva, com equipe de estratégia de segurança. Do executivo fala assim, Eric, eu não quero ver o cenário internacional que é totalmente diferente do meu cenário aqui no Brasil. E na verdade não é bem assim, né? A gente tem um cenário aqui no Brasil muito semelhante ao que acontece no resto do mundo em questão de problemáticas, em questão de ser vítima de ataques. Tanto é que na maioria dos relatórios que nós vemos, o Brasil está ali no top 4, top 3, top 5 países mais ameaçados, tá? Então as ameaças de maneira geral são as mesmas, com algumas ressalvas, mas por licença aqui do webinar, né? As ameaças são as mesmas para todos, tá? Teve um comentário muito interessante aqui no chat, eu agradeço a interação de todos, tá bom, pessoal? Aproveitando para falar, se inscreva aqui no canal da Next4Sec, acompanhe nossos webinars, acompanhe, por favor, os vídeos que nós lançamos mensalmente com os patches mensais, tá bom? E aqui o comentário do Denis Dainese, tá? Ele falou assim, ó, será que nós, como TI, times de segurança, somos uma peça fundamental, fazendo com que, por mostrar os resultados reais aí e os benefícios dos investimentos? E antes disso ele falou assim, ó, será que a gente também não acabamos dificultando a mudança das visões das empresas, já que as ferramentas são muito caras? Eu achei muito interessante esse comentário, agradeço aí, viu, Denis? Vamos tratar um pouquinho disso, que está até no nosso range aqui de assuntos a serem conversados agora. Um dos problemas são custos elevados, mas a gente tem que abrir um adendo para falar de custo. Custo é uma questão de perspectiva. Para uma criança, uma bala de 15 centavos é muito cara, né? É só um exemplo para ilustrar que custo é uma questão de perspectiva. Então, quem vai dizer o custo não é se a solução custa 10 mil, 20 mil, 50 mil, 5 mil. Quem vai dizer o custo é qual o nível que a minha organização está disposta a realizar o investimento para evitar uma perda de valor ali em caso de um ataque, de um cenário de indisponibilidade por conta de um ataque, tá? Então a pergunta não é quanto custa a minha solução MDR, ou quanto custa a minha solução Fire, ou quanto custa a minha estratégia de defesa cibernética, mas a pergunta é quanto custa a sua empresa ficar parada por conta de um ataque cibernético ou ela ser pega em não conformidade? Qual é o prejuízo da imagem também, que a gente tem o prejuízo ali na reputacional também, né? Quanto custa hoje a sua empresa estar envolvida em um incidente de vazamento de dados para a reputação dela? Então, para a gente tratar de custo, tem que ter isso bem em mente. Às vezes nós temos uma perspectiva de ver um preço e falar, olha, isso é muito caro. Mas essa não é a resposta. A resposta é, ok, mas eu contratando isso, eu estou diminuindo a probabilidade da minha organização entrar em que tipo de cenário de incidente que vai gerar prejuízo, tá? Então, acho que em custo a gente tem que deixar isso bem claro. Mas, aí, voltando ao tópico principal, realmente as soluções de segurança são com custos elevados, mesmo para empresas aí que desejam fazer esse investimento. Então, o ponto do Denis está muito certo no sentido de que realmente há um custo elevado, mas a gente tem que ter esse adendo, tá? De que o custo vai ser determinado pela minha empresa parada por conta de um incidente de segurança, tá bom? E essa é uma situação que é bem complexa também no mercado brasileiro, tá? Por exemplo, dos que estão presentes aqui hoje, quantos realmente têm uma estratégia de budget anual para a segurança da informação, né? Quantos realmente têm um budget ali para proteger o ambiente baseado no custo do ambiente indisponível? A gente observa que há uma dificuldade de se estimar custos
para a segurança da informação. E o fato da gente não definir um orçamento afeta também em investir em segurança parecer algo caro, porque se você não tem um orçamento baseado ali no que o mercado entende como base para uma segurança mínima, você também vai olhar assim qualquer coisa e vai falar, pô, é muito caro esse profissional, essa tecnologia é muito cara, ou esse processo o custo-tempo, vai levar muito tempo para implementar, é caro para mim também, entendeu? Então, a estratégia também de orçamento e dimensionamento de uma operação de segurança, ela vai dizer para a gente qual é o verdadeiro custo. Mas o conceito que eu acho que nós temos que desmistificar é no custo elevado, né? Realmente, algumas coisas têm preços mais altos, que a gente pode usar o termo assim, mas o custo quem vai determinar é o meu ambiente indisponível, né? Se minha empresa hoje parar por 2 dias direto, por causa de um ataque ransomware, por causa de um vazamento de dados, quanto eu vou estar tomando de prejuízo? E aí a gente vai saber o quanto eu posso investir, porque realmente não vai fazer sentido investir mais do que uma parada ali por muito tempo possa levar de prejuízo, tá bom? E aí tem outro problema também, obrigado, viu, Denis, pela interação. Tem outro problema aí que surge no cenário aqui do mercado brasileiro. Não sei como está o mercado internacional, a gente vai ouvir o Rui nesse sentido também, mas as empresas, e a gente tem um papel fundamental em conscientizar, mas às vezes elas não querem estar realmente protegidas. Às vezes elas só querem estar com a sensação de proteção ou a sensação de conformidade, tá? E aí eu gosto de entrar nessa discussão porque a LGPD ela trouxe muita oportunidade para o crescimento da segurança da informação no Brasil. Então a gente viu uma série de oportunidades de profissionais abrirem no mercado, nós vimos uma série de oportunidades de tecnologias, de estratégias de defesa crescerem, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de proteção real, nem sempre isso é levado em conta, porque às vezes a instituição ela só quer a conformidade e não necessariamente estar em conformidade me torna protegido. Mas aí voltando para o MDR, a parte interessante do MDR é que se ele for implementado de maneira correta, ele pode trazer os dois aspectos. Ele pode trazer a proteção real, se implementado corretamente, priorizando o seu core business, olhando para eventos importantes, uma operação ali correta, e pode te trazer conformidade perante, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na questão de armazenamento de eventos de segurança, de ativos críticos, você poder consultar esses eventos de maneira segura num range de tempo ali que talvez seja solicitado por seu cliente ou pela própria regulamentação. Então, uma estratégia de MDR bem implementada, ela pode trazer esses dois mundos, que é a proteção real, onde você realmente vai ter ali uma equipe especializada atuando com você, como também vai trazer ali a parte de conformidade, tá bom? Mas aí surgem outros problemas, tá? E aí agora sim eu vou chamar de novo o Bruno e o Rui para conversar. Para eu implementar um MDR, eu preciso de profissionais qualificados, treinamento, eu preciso de um orçamento de salários, preciso das soluções de MDR. São uma série de problemas que nós temos hoje. Bruno, eu queria ouvir a sua opinião. O que você enxerga hoje no mercado brasileiro em relação à qualificação dos profissionais para as operações aí, de MDR? Como é que tem muita dificuldade, treinamento, salário, rotatividade? Fala um pouquinho da sua visão para a gente. Perfeito, obrigado, Eric. Bom, esse é um tema até chamado aí pelos especialistas, né, de Cyber Skill Gap, que é basicamente a oferta e demanda, né? Matematicamente, conceito de oferta e demanda. Você tem muita demanda de profissionais no mercado e pouca oferta. E por que isso acontece em geral? O que a gente percebe é que o tema de cibersegurança, frente a outros temas de mercado, é um tema muito novo, extremamente novo, mas com uma alta demanda crescente ano a ano. Então, se você faz um paralelo com advocatício, por exemplo, é um tema de mais de 100 anos sendo estudado, escolas de advocacia, especializações,
Se você vai para medicina, muito mais tempo do que isso, sendo estudados, escolas, especializações. Quando você já entra em tecnologia, já é um tema de menos de 20 anos. A internet agora completou 20 anos. Você fala em cyber, não tem nem 3 anos, onde esse tema está efetivamente em voga. Então, você não tem como ter profissionais quantitativamente que atendam a demanda, porque não teve tempo hábil nem de existir esses profissionais. A demanda atual necessitaria que esses profissionais estivessem na escola e na academia há 10 anos atrás. E não estavam, não existia essa demanda. Né? Naquele momento, não existia essa necessidade. Então, isso efetivamente traz a questão do Cyber Skill Gap, que é uma válvula para a questão salarial. A questão salarial, novamente, oferta e demanda, você tem pouca demanda, pouca oferta no mercado, o valor salarial vai subindo, e esse fenômeno é mundial. Perfeito, exatamente. Né? E aí a gente vê também uma questão de necessidade nesse aspecto. Né? Eu não tenho, na verdade, as empresas não têm tempo para treinar profissionais. Então, elas não buscam, em geral, o cara iniciante, o cara júnior ali, para fazer um treinamento que daqui a 3 anos, talvez 4 anos, ele esteja capacitado. Né? Não, a gente tem uma necessidade agora, a lei está cobrando agora, a NPD está em cima agora, os ataques estão rolando agora por conta de tudo que está acontecendo no cenário mundial. E aí, isso também gera um ciclo vicioso, né? Porque se eu não estou formando novos profissionais, eu não aumento a quantidade de profissionais qualificados no mercado, logo os salários continuam altos, e aí, por eu ter essa demanda menor, logicamente, eu vou ter mais dificuldade de encontrar profissionais, só que eu também não posso formar profissionais, né? Então a gente vê um ciclo vicioso e como você falou, esse fenômeno ele é internacional, né? E aí um outro problema que acaba acontecendo são poucos profissionais, a maioria deles sobrecarregados de atividades da operação de SOC, da operação de MDR. E aí, uma frase até que eu já vi o Bruno falar no webinar, de sobrecarga para sobrecarga, o profissional prefere ir para uma empresa que pague mais, ele vai ter a mesma dor de cabeça, a mesma carga excessiva de trabalho, não saudável, mas ele vai para a empresa que paga mais, que vai dar mais benefício, e aí isso alimenta a rotatividade. Porque você tem pouco profissional, todo mundo sobrecarregado, quem paga um pouquinho mais sai com outro profissional, e daqui a 6 meses isso se repete, daqui a 7, 8 meses isso se repete. Né? Então, a gente vê isso também como uma dificuldade internacional, mas em especial aqui no Brasil, né? A gente tem uma série de relatórios que falam sobre isso, sobre o treinamento de profissionais. Tá? E aí, para fechar a parte de dificuldades, precificação de soluções. E aí a gente entra em outro problema. Se você nunca implementou um MDR no seu ambiente, se você nunca teve uma estratégia de budget, você nunca fez um mapeamento da necessidade de custos de segurança, obviamente você não consegue precificar quanto vai custar a sua operação de CIEM. E aí entra outra dificuldade, que é a maioria dos CIEMs de mercado, né? E aí a gente pode falar de vários nomes aí, da Microsoft, da IBM, né, Splunk, entre outros, são precificados em dólar e são cobrados em gigabytes de dados armazenado ou eventos por segundo. E aí surge a pergunta para o gerente de TI, para o coordenador de TI, para o cara de infra, né? Como é que eu vou saber o custo no fim do mês para falar para o meu executivo se está sendo precificado em eventos por segundo? Eu não sei quantos eventos vão rodar. Ou outro problema que eu já peguei em operações de SOC também, você tem configurações do ambiente que geram alertas falsos em quantidades exorbitantes, e aí geram-se milhões de eventos por segundo que poderiam ser contidos ali com melhores configurações de infraestrutura, e aí o preço do CIEM estaria lá em cima. Então a gente também tem esse problema em relação à precificação. Isso assusta as empresas na hora de contratar um CIEM. Não, eu não posso ter isso, porque como é que eu vou saber, como é que eu vou amparar esse orçamento? Né? E aí a gente vê uma cascata de problemas. Né? Se lá atrás a minha empresa ela só vê tecnologia como custo, eu não tenho um orçamento de segurança definido, não tenho um nível de maturidade elevado, quando chega para pagar o CIEM, cara, você não vai conseguir.
porque você não tem um orçamento, vai ser só um custo para o seu executivo. Você implementou em 2 meses, o seu executivo vai cortar esse orçamento, porque ele vai falar: meu, isso daí todo mês muda o valor? Como assim, né? E a gente vê isso que há uma relação realmente em entender como funciona a operação de MDR, ter uma maturidade nessa operação, para então partir para a utilização talvez de um CIEM mais de mercado, nesse sentido da precificação de dólar, precificação em gigas, porque você precisa já ter alguma experiência para ter isso mapeado, né, Bruno? Você tem algum ponto em relação a isso? Perfeito, Eric. Acho que um ponto que até os colegas perguntaram tem a ver com a questão de custo, né? Então, como o Eric comentou, a gente tem que pensar, mudar a palavra-chave de custo para valor. O que é valor? Valor é o benefício que eu tenho frente a um investimento. Ponto. Ah, mas o investimento é alto e o valor, o resultado obtido é alto, eu tenho um bom valor. Ah, o investimento é baixo, o resultado obtido é mais alto, melhor ainda. O custo é alto, o resultado obtido é baixo, aí eu tenho um problema. Então, a gente tem que começar a enxergar o custo versus o benefício. E onde que é um ponto que nós temos do ponto de vista operacional? Como a gente falou lá no paradigma do Minority Report, sensorização, operação e resposta. Para eu ter uma capacidade de fazer isso, em geral, eu trabalho com um grande volume de dados. Eu tenho que trabalhar com grande volume de informações, eu tenho que trabalhar com grande volume de sensorizações, eu tenho que trabalhar com grande volume de pessoas operando. Então, eu vou ter custos de infraestrutura, custos da plataforma de monitoração, custos do meu time de operação, custos muitas vezes indiretos das minhas equipes que vão trabalhar de madrugada, fim de semana, então hora extras, etc. Então a gente começa a enxergar que esse modelo, no Brasil, ele tende a ser saturado pela carga financeira, porque as ferramentas em geral, como o Eric falou, são em dólar. Então, por mais que você pague em real, a precificação foi feita e quantificada em dólar. Então, você anualmente tem ali a flutuação no mínimo do seu contrato. Você tem toda a carga tributária trabalhista dos operadores, você tem todas as nuances ali de sindicatos, etc. Então, é um modelo operacional custoso. Então, você precisa obter muito valor para ele parar em pé. E aí é onde entra a nossa sugestão. O que é valor para você? Você tem que definir o que é valor para você, onde é que está a sua prioridade. Se você não define o que é valor, você nunca vai conseguir chegar nessa matemática. Né? Perfeito, então, Bruno. A estratégia que a gente tem é como que a gente pode reduzir custo e como que a gente pode aumentar valor. Perfeito, Bruno, perfeito. E a resposta está exatamente no básico, realmente. Então, você sentar e pensar na sua estratégia. E não lá na frente já vamos implementar, né? Também é uma situação que nós acabamos vendo. Teve dois comentários, na verdade teve vários comentários aqui muito interessantes, a gente não consegue passar por todos, tá? Mas eu gostei bastante do comentário do Josimar, tá? O Josimar, ele falou assim, olha, realmente a parte de conformidade é de extrema importância, mas como é que eu faço para garantir que o meu time esteja preparado na prática e não só na teoria para responder a um incidente, tá? Eu acho que essa parte aqui, tá, Josimar, ela é relativa, você vai depender de vários fatores, mas é importante que você defina um plano de carreira, se você quer ter profissionais dentro de casa, tá? Que você tenha um plano de carreira bem definido e que ele esteja bem amparado, o seu profissional esteja bem amparado para efetivamente querer continuar no seu negócio, porque senão você vai ter que lidar com a rotatividade. Ou você parte para a terceirização, que é uma resposta que vem acontecendo bastante aqui no mercado brasileiro. Então, nós da Next for IT, os nossos parceiros, a Cyberscope, que são internacionais, outras empresas, elas vêm vendo a terceirização como uma resposta a esses problemas. Então, você não se preocupa mais com o plano de carreira, com o salário, com tudo que o Bruno falou, né? Com sindicato, com tudo que vem agregado ali com a contratação, e você terceiriza isso para um parceiro seu
seu de confiança, para uma equipe ali que sempre vai ter essa skill, porque você paga um preço fixo para esse parceiro, e esse parceiro lá dentro de casa ele vai ter sempre um profissional preparado para lidar com incidentes, etc. Mas eu acho que o ponto ali de destaque é realmente a gente focar na proteção real do ambiente, né? Responder essa pergunta, como é que eu protejo realmente o meu ambiente, né? Bom, a estratégia de MDR, ela vai me auxiliar bastante, porque eu vou ter um profissional olhando eventos, eu vou ter um profissional vendo o que está acontecendo, eu vou ter profissionais capacitados ali para responder incidentes, mas talvez a resposta esteja em não deixar isso dentro de casa, tá bom? Porque realmente dentro de casa a gente vê uma dificuldade maior. E aí entra-se o ponto final aqui. O que a Next4IT oferece hoje para responder esses problemas, tá? Eu gostei muito da pergunta do Alexander Bezutti aí, do Alex. A gente já vai tratar dessa pergunta também. Mas o que nós oferecemos, tá? Bom, para responder à falta de profissionais, nós oferecemos uma operação com o modelo Follow the Sun. Como é que funciona esse modelo, tá? O modelo Follow the Sun, ele segue literalmente a rotatividade da Terra no Sol para colocar profissionais em lugares do planeta onde eles vão trabalhar de dia e você utiliza as capacitações daquele profissional na localidade onde ele mora no planeta para que ele atue na sua operação de SOC. E você terceirizando essa operação de MDR ou a estratégia de SOC por completo, você não tem que se preocupar se o profissional vai ter férias, se ele vai ter salário, quais certificações, não. Você está confiando num parceiro que treina esses profissionais, que já tem uma linha de certificações pronta, é o caso aqui da Next4IT, já tem uma linha de trabalho, já sabe atuar com operação de CIEM, operação de MDR, você não tem que se preocupar em começar tudo do zero, porque você traz a expertise do mercado ali de profissionais para efetivamente cobrir essa lacuna que é o treinamento, a qualificação ali de profissionais e trazer para dentro de casa, tá? E até alguns cálculos bem interessantes, normalmente você trazer 3 ou 4 profissionais para dentro de casa já vai sair mais caro do que você iniciar a parceria com uma empresa especializada ali de cibersegurança, tá? E um outro aspecto é que é muito difícil manter uma operação 24/7. Talvez o seu negócio não precise, mas é muito complexo você ter a quantidade de profissionais ali para cobrir segunda a segunda, 24 horas por dia, e a operação Follow the Sun, ela responde a esse problema, porque o profissional é invisível para a sua empresa, mas o profissional está trabalhando de dia ali, e, enfim, para a sua empresa não é como se fosse uma operação 24/7, porque no país em que ele está trabalhando, Canadá, Portugal, é outro horário, ele está trabalhando de dia, você não tem um cansaço ali, cuidar de agendas ali de trabalhos no período da noite, enfim, etc. Tá bom? Então, acho que isso responde à parte de qualificação de profissionais. É uma solução que nós enxergamos como possível, tá? Mas e em relação à precificação do CIEM, tá? Então, para responder a esse cenário, nós desenvolvemos um CIEM proprietário. Então, a nossa equipe de desenvolvedores e analistas de segurança, engenheiros de segurança, desenvolveu um CIEM proprietário, onde nós conseguimos estimar um custo mensal fixo para a quantidade de ativos que vão ser monitorados. E isso resolve uma série de problemas, porque você não sabe quantos eventos por segundo o seu ambiente gera, nem quanto giga de logs ele gera, mas você sabe, ou em tese deveria saber, quantos ativos você tem no seu ambiente. E aí essa precificação fica muito mais fácil, tá? Então, o modelo de custo previsível, porque você está contratando ali um SaaS, basicamente, né? Uma solução ali onde você fala, eu tenho 800 agentes vezes o valor da solução, você está ali conseguindo pagar a solução, tá? E por último, a questão de conformidade, tá? Lembrando que a operação de MDR, ela também apoia na conformidade. Obviamente, aqui vocês estão falando com pessoas mais da área técnica, eu, Bruno, Rui. Então, a nossa visão é, queremos entregar segurança real. Né? Conformidade é um outro benefício importante também, mas nós nos preocupamos com a segurança real, não só com a ilusão ali, põe um CIEM, deixa lá, no momento que alguém vier fazer alguma avaliação, auditoria, tem o CIEM implementado. Não,
A ideia é que você tenha a segurança real, visibilidade do seu ambiente real, mas, obviamente, a operação de MDR, ela traz aspectos muito saudáveis em relação à conformidade, ela realmente apoia você na conformidade com o PCI, na conformidade com a LGPD, com outras normas de mercado também, ok? Muito bem, esses eram os temas principais que nós tínhamos para conversar, tá? Falando um pouquinho aqui sobre a pergunta do Alexander, tá? Como fazer as empresas não só proteger seu ambiente local e cloud, mas também proteger a extensão da casa com esse novo cenário híbrido, tá? Realmente, Alex, o cenário híbrido se tornou uma realidade para a maioria das organizações, se não o completo descentralizado, tá? E a estratégia de defesa para cenários híbridos não vai partir só do MDR, tá? Vai partir de uma série de boas práticas. Então, outras soluções elas vão te apoiar nesse cenário híbrido. Então, você você tem a capacidade de ter dispositivos controlados pelo seu ambiente, ou você está usando o modelo Bring Your Own Device? Isso é um problema, talvez trazer o seu próprio dispositivo, né? O funcionário que faz home office usar o seu próprio dispositivo, você deixa de ter visibilidade ali do que acontece naquele dispositivo e você coloca seus dados da sua empresa lá. Então, o modelo Bring Your Own Device não é muito indicado, talvez, para esses cenários, tá? Outras situações é a implementação de políticas e outras soluções, como DLP, como gestão de acessos privilegiados, o PAN, enfim, uma série de soluções ali que vão fechar as portas, tá? Obviamente, utilização de VPN continua sendo algo extremamente útil aí para controlar o tráfego de dados, tá? O DLP ali, a ferramenta de prevenção à perda de dados, são soluções que vão apoiar na questão do home office, tá? Mas a gente tem que partir do princípio. Eu tenho que ter políticas muito bem definidas, assinadas ali, documentação, processos, e aí eu parto para as tecnologias que vão proteger o meu ambiente, tá? O importante nesses casos é fazer um mapeamento e entender onde estão as suas brechas. Então, no meu processo de home office, onde é que estão as minhas brechas de segurança, né? Está na máquina da pessoa, está na comunicação da rede, eu estou tendo uma cobertura, uma visibilidade do que acontece ali, é muito importante mapear esses processos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho o Max também, o Max Wilson falou aqui, interessante, é importante o parceiro externo ter a visão 360 e independente, sem vícios da equipe interna. Isso é interessante, tá? Tem aquela expressão, né? Em casa de ferreiro, colher de pau, né? Então, muitas vezes, vocês até me fazem essa pergunta, pô, aí na Next, como é? Vocês não usam nada do que vocês falam pra gente, né? Pelo contrário, tá, pessoal? A gente utiliza até mais do que nós falamos para a maioria dos nossos parceiros, para os nossos clientes. Nós temos uma série de controles internos implementados e nós gostamos de trazer isso para dentro de casa realmente para utilizar como case para o ambiente dos clientes, porque realmente, às vezes, quando você vai para trabalhar dentro de uma instituição, tem uma série de vícios, você tem ali costumes sociais, costumes políticos que podem impedir ali realmente de uma proteção completa do ambiente eficaz, né? A proteção real versus a sensação de proteção, tá? Pessoal, agradeço os comentários, não deu para a gente detalhar tanto quanto eu gostaria, tá? Mas eu acho que a conversa aqui foi muito interessante, tá? E agora vamos partir para o sorteio, isso mesmo, para o sorteio aqui. Quem escolheu aí o kit Smart Home, quem escolheu ter um futuro e não só tecnologias em casa com os cursos que nós disponibilizamos também, nosso parceiro aqui disponibilizou. Então, gostaria de pedir um momento aqui, Bruno, agradeça, por favor, aí o nosso parceiro aí que esteve conosco, veio por meio de você. Por favor, Bruno. Obrigado, pessoal. Parabéns aí, vai participar do sorteio. Obrigado à Uniciv, que nos ajudou aqui, disponibilizando vouchers de curso, né, de pós-graduação online lá na Uniciv. Professores, muito obrigado pela parceria de vocês. Exatamente, né? Então vamos formar profissionais. Eu tenho certeza aí que todo mundo escolheu os cursos e não o kit Smart Home, né? Tá. Pode falar. Pode falar, Eric.
Então, agora acabou de ser encerrado então as inscrições, tá bom, para o sorteio. Os nomes já estão mapeados aí das pessoas. E agora a gente vai iniciar o sorteio. A gente tem um tempo aqui para fazer algumas perguntas também. O meu diretor estava falando aqui no meu ouvido, tá, pessoal? Por isso que eu estava conversando aqui em background. Se alguém tiver mais alguma dúvida aqui em relação ao MDR, tá? Mas de uma maneira geral, o que é que nós podemos tirar de proveito desse bate-papo de hoje, tá? Primeiro, SOC é diferente de MDR. O SOC é sua operação de segurança, é sua estratégia de segurança com a série de estratégias e serviços. A operação de MDR vai detectar eventos de segurança e detectar anomalias que podem se tornar ameaças para a sua organização. Essa detecção vai ser feita por profissionais qualificados que vão também saber combater essas anomalias, tá? E aí, respondendo de novo a pergunta do Josimar, como garantir que meu time vai estar preparado, tá? Nem tudo é só ele estar preparado. Você ter procedimentos prontos, passo a passo, procedimentos extremamente prontos ali, em que o seu profissional ele siga cada passo para investigar aquele incidente é muito importante, tá? E a gente chama isso de playbooks que vão ser aplicados ali a cada caso de uso, tá? Que a gente chama, são os eventos que nós vamos investigar. Então é muito importante que tenha uma documentação, a sua empresa tenha uma documentação para amparar o seu ambiente, tá bom? Então, legal que subiu a pergunta ali novamente. É muito importante que você tenha playbooks, documentos ali formais, que é o nosso caso. Hoje nós temos dentro de casa uma infinidade aí de playbooks e casos de uso para investigar diversos cenários na nuvem, infraestrutura local, home office, enfim. Então, só que é diferente de MDR. O MDR, XDR, IDR, ele vai fazer essa parte de detectar eventos de segurança. Ele traz, se implementado corretamente, proteção real e conformidade. Então você tem um combo ali das duas coisas, tá? Obviamente com implementação que seja feita ali de maneira adequada, priorizando o seu core business e não só apenas focando no seu ambiente, tá bom? E apesar dos problemas no Brasil em relação à maturidade das empresas em tecnologia, a dificuldade com custos, tá? A gente destaca que é muito importante mapear o que é custo real, né? O Bruno explicou muito bem isso. Qual é o valor que você quer atingir ali do seu negócio? Então, com isso mapeado, você vai saber quanto você pode investir e também quanto de prejuízo você levaria em caso de uma indisponibilidade, tá bom? E para contornar a falta de profissionais, né? Nós oferecemos a nossa operação terceirizada. Então, você contratar a Next4IT como seu parceiro de cibersegurança tem a possibilidade aí de utilizar a operação 24/7 no modelo Follow the Sun. Você implementa um CIEM que é proprietário, ele tem desenvolvimento interno, então você não tem que prever o custo de logs por segundo, de gigas ali armazenados por mês ou por dia, tá bom? E a gente já oferece uma gama de profissionais qualificados nesse modelo de custo previsível, tá bom, pessoal? Então, acho que de uma maneira geral foi isso que nós conversamos aqui hoje, tá? Eu agradeço a presença de todos. Pessoal, quem ficou até o final, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí nesse vídeo, tá bom? A gente vai trazer uma série de webinários. Se vocês gostaram, por favor, comentem desse modelo, tá bom? Perfeito. E até convidando aqui o Bruno e o Rui, se vocês quiserem fazer também um agradecimento aí, falar com o pessoal, também vai ser bem legal. Eu agradeço demais a presença de vocês hoje. Pessoal, e fiquem para o sorteio, hein? A gente está preparando aqui em background. Mas vou deixar o Bruno e o Rui aí falar também para encerrar. Antes de mais, gostava de agradecer à Next4IT ou Next4Sec pelo convite, pelo amável convite para que pudéssemos participar. Neste que pode ser o primeiro de muitos webinars, dado que este tema, como vocês repararam, não se encerra apenas aqui numa hora de amável conversa. Portanto, há aqui uma série de desafios, uma série de pontos importantes e interessantes, relevantes para nós como indivíduos que participam de organizações que estão interligadas.
E daí que, um pouco relembrando outra vez o tal trinómio das pessoas, das tecnologias e dos processos, no fundo, pessoas especializadas, aliadas às tecnologias adequadas, com um conjunto de processos que foram planeados dentro de uma estratégia, são extremamente importantes e devem acontecer em cada instituição, com obviamente as suas características, com as suas nuances, com o seu enquadramento, mas do qual nós devemos usufruir numa determinada partilha. Este webinar pretende efetivamente ser o primeiro de vários, e aqui lanço o desafio à Next for IT de nos voltar a convidar brevemente para que possamos desenvolver um pouco mais alguns dos pontos e dos temas e ajudar um pouco a nossa audiência, aqui os decisores, os gestores da IT, os técnicos, quem tenha estado aqui presente, ter um pouco mais de conhecimento. Na verdade, falamos de conhecimento e da partilha do conhecimento. Sem essa partilha, nós não evoluímos como sociedade, as nossas empresas não se tornam mais resilientes, não só no seu papel de negócio, como no seu papel na sociedade, e, por último, contribuir para a tal resiliência ou ciber-resiliência que, no fundo, todos queremos contribuir nas nossas pequenas partes e nos nossos pequenos contributos. E, nesse sentido, muito obrigado. E esperamos que a nossa parceria possa efetivamente dar esses frutos e que possa haver esta partilha em continuidade e por daqui em diante. Maravilha, Rui, maravilha. Brunão, dê o seu ponto aí final. Obrigado a todos que participaram aí, que tiraram um tempinho para estar aqui conosco. Vamos continuar fortalecendo a nossa comunidade de defesa, né, cibernética, como a gente falou, é um tema muito importante, não só para as empresas, mas para a nossa sociedade. A gente, como o Rui comentou, quanto indivíduo, é o que a gente espera das instituições, né? Quando a gente não no chapéu de colaborador, mas no chapéu de um cliente de um banco, no chapéu de um cliente de uma loja, no chapéu de um cliente do governo. É isso que a gente espera, que nossos dados, nossas informações, nosso atendimento seja tratado com mais devido cuidado ali, até no espaço cibernético. Então, conto com vocês para a gente continuar nessa missão. Perfeito, Brunão, perfeito. E eu deixo o convite para os que estão aqui, e vocês estão ansiosos para o sorteio, mas eu vou deixar esse convite. Semana que vem, na quinta-feira, 10 horas da manhã, a apresentação do nosso Patch Tuesday webinar, apresentando os principais patches que foram lançados no mês, quais foram as principais vulnerabilidades que foram corrigidas, o que nós sugerimos que deve ser priorizado no ambiente, tá, em relação às Zero Days, a sistemas aplicativos, sistemas operacionais. Acompanhe conosco, vai ser nesse modelo de webinar que a gente achou muito legal de fazer com vocês. Deu interações muito bacanas, tá bom? E agora sim, vamos para o nosso sorteio. O diretor aqui já liberou o sorteio. Então, os nomes de vocês foram selecionados aí que se inscreveram. Lembrando que foram os nomes com e-mail corporativo, tá? E aí o brinde vai ser realmente o que vocês escolheram. Então, nesse momento agora, eu desejo uma boa sorte aí a todos. E vamos ver aí quem é que vai ganhar, tá bom? O primeiro prêmio que nós vamos sortear aqui é a EcoDot, ok? Então, EcoDot, na verdade, é o kit Smart Home. Então, é a EcoDot, a tomada Smart e a lâmpada Smart. 2 tomadas Smart e 2 lâmpadas Smart. Então, já dá para iniciar o projeto aí de Smart Home na casa de vocês. Só falta mais alguns itens, como a trave eletrônica, mas aí o Budget não liberou a trave eletrônica, que é um pouquinho mais cara aqui. Então, vai ficar aí para vocês comprarem, tá bom? Então, muito bem, vamos lá, vamos ver quem vai levar o kit Smart Home. Pode dar play aí. Vamos lá. Eu me sinto no programa do SBT agora. Faltou a musiquinha lá. Vamos ver. Roda de novo. Aqui, pessoal, o prêmio não pode ser para a equipe de cibersegurança da Next for IT, né? Então a gente vai rodar realmente para os nossos clientes, tá bom? Então, rodamos novamente aí. Vamos ver aqui quem vai. Eric, o pessoal interno que ganhou aí já é um bom começo. Opa, agora sim, hein? Pedro
Pinholato. Isso aí, Pedro. Parabéns, Pedro. A nossa equipe vai estar entrando em contato. Agora eu estou me sentindo numa rádio. A nossa equipe vai estar entrando em contato com você para deixar o prêmio, ok? Então, parabéns, tá bom? A gente vai pegar alguns dados aí com você que você disponibilizou para nós. Parabéns aí pelo seu kit Smart Home. Por favor, se você puder escrever que você está aqui conosco, só para a gente confirmar. Será que você poderia digitar aqui no chat? Ok, eu não sei se o Pedro. Opa, o Pedro tá sim, ele mandou um opa aqui. Então, agora a gente vai fazer mais 3 sorteios, é isso, produção? Vamos fazer mais 3 sorteios das bolsas de estudo. Então, a primeira que nós vamos fazer é uma bolsa de 100% na Universidade Digital, na Uniciv, tá bom? Bolsa de 100%, cursos excelentes de tecnologia, né, Bruno? Cursos de desenvolvimento, de segurança. Vivian, estamos removendo o seu nome, tá, Vivian? Peço desculpas. Mas valeu a tentativa. A gente depois vai conversar sobre bônus aí para os colaboradores da equipe de segurança da Next. Quem sabe um saquinho de balas aí, mas dessa vez não vai rolar o kit Smart Home, tá bom? Então vamos lá. Agora, curso 100% da Uniciv rodando. E agora a musiquinha do... Vamos ver aqui. Espera aí que eu não estou enxergando o nome. Maviel Gilberto. Maviel Gilberto, parabéns, você ganhou uma bolsa de 100% na Uniciv para fazer cursos de segurança aí. Manda um oi aqui no chat só para a gente confirmar que você está conosco. O Elton disse que o nome dele saiu. Elton, parece que você não selecionou o seu brinde, tá na tela ali de inscrição. Mas a gente vai te adicionar aqui para os próximos sorteios. Peço desculpas aí, mas como não tinha brinde selecionado ali, acabou gerando isso, tá bom? Mas qual foi o nome que ganhou mesmo? Maviel Gilberto. Maviel, manda uma mensagem aqui no chat, Maviel, para saber que você está aqui conosco. Já inserimos seu nome, viu, Elton? Gente. Agora nós vamos rodar as bolsas de 60% de desconto nos cursos da Uniciv. Então, boa sorte aí aos nomes que ficaram também. Mauro Santana, Mauro, manda uma mensagem aqui no chat, Mauro. Espero que você continue aqui no chat conosco. Parabéns, você ganhou uma bolsa de 60% no curso da Uniciv. Vai ter oportunidade aí de estudar uma série de treinamentos em segurança, desenvolvimento, infraestrutura. Tem de tudo lá, né, Brunão? Tem de tudo. Parabéns aí. Segurança. Parabéns aí, Mauro. Bolsa de 60%. E agora nós vamos rodar o último prêmio, né? O último prêmio aí, que é também. Vamos rodar o último prêmio aí de 60% da bolsa. E Mauro, manda uma mensagem aqui no chat junto com Maviel. Opa, o Mauro falou aqui que não está conseguindo digitar no chat, tá? Não sei por quê, mas ele me confirmou aqui me confirmou em off, via canais alternativos de confirmação. Mauro, acho que você tem que estar logado no YouTube para poder... Loga no YouTube, Mauro. Isso aí, tem que estar inscrito no canal. Pô, Mauro, olha, eu tô pensando em revogar seu prêmio, Mauro. Tem que se inscrever aí no canal da Next for IT, cara. E aí, depois de 1 minuto, 2 minutos, você já consegue digitar no chat. 1 minuto. Tá bom? Então, parabéns aí, Mauro.
E por último, quem venceu a última bolsa foi o Thiago Gasparotto. Thiago, manda uma mensagem aqui no chat da live também, para a gente confirmar que você está aqui. Parabéns aí aos premiados. Ó, o Maviel deu oi. Parabéns aí, viu, Maviel? Desejo aí tudo de bom aí, um bom curso para você. Tenho certeza que vai acrescentar bastante aí na sua carreira. Pode deixar que nós vamos entrar em contato com todos vocês. Pessoal, agradecemos demais. Peço desculpas aí pelo atraso de 20 minutos, mas agradecemos demais todos vocês que estiveram conosco. E o Thiago Gasparotto também me confirmou em off aqui. Pessoal, tem que se inscrever aí no canal para poder mandar mensagem no chat, tá bom? Mas ele já me confirmou aqui em off por canais de comunicação alternativos que ele está assistindo, tá bom? Parabéns aí, Thiago. Parabéns a todos. Desejo um excelente fim de semana, né? Hoje é segunda, amanhã já é sexta. Então, boa semana resumida aí para todos. E nos vemos semana que vem no próximo webinar. Abraço, obrigado, Bruno, obrigado, Rui. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Abraço. Muito obrigado, até uma próxima.